E aí, bora falar de um assunto sério, mas que a gente precisa encarar de frente. Será que as nossas finanças, os nossos investimentos, estão realmente alinhados com a nossa fé? A gente vai analisar hoje como as decisões que tomamos no mercado financeiro podem, sem a gente nem perceber, apoiar o reino de Deus ou o reino das trevas. E olha só, isso não é uma hipótese, não é achismo. É um fato. Uma gigante do mercado, uma empresa onde talvez muito dinheiro de gente boa está investido, usa o lucro para financiar ativamente práticas que batem de frente com os valores cristãos. É a prova de que existe um conflito gigante e muitas vezes invisível entre os investimentos mais comuns e aquilo que a gente acredita. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, né? Porque o dinheiro nunca dorme. E enquanto ele está lá, trabalhando para a gente, ele está produzindo, está patrocinando, está promovendo alguma coisa. A grande questão é o quê? E é exatamente isso que a gente vai começar a desvendar agora. E para guiar a gente nessa conversa, a gente vai conhecer a história do Israel Góes. E ele não é só um especialista no assunto, não. Ele é alguém que viveu esse dilema na pele. A jornada dele é a ponte perfeita entre um chamado de Deus e a realidade muitas vezes brutal do mundo corporativo. Se liga nessa trajetória. Aos 17 anos, no banco da igreja, o Israel tem uma visão poderosa. Acreditando que era para ser pastor, ele vai para o seminário. Só que chegando lá, ele ouve uma voz clara de Deus. Não é aqui. O resultado? 15 anos de uma carreira de sucesso no mercado financeiro, mas sempre com aquela inquietação, sabe? Aquela pergunta que não saía da cabeça. Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí vem a pandemia. Isolado, naquela crise toda, ele recebe uma mensagem de um amigo missionário que não tinha grana nem para o gás de cozinha. Aquilo foi como uma facada no peito dele. E nesse momento de angústia, olhando o saldo da conta, sentindo o peso do propósito, ele ouve algo que simplesmente conecta todos os pontos da vida dele. As palavras que ele ouviu foram investimentos biblicamente responsáveis. De repente, tudo fez sentido. Os 15 anos no mercado financeiro, o tempo no seminário, a visão lá na adolescência, a ficha caiu. Não era sobre escolher entre o sagrado e o secular, era sobre integrar os dois. Então, qual é a sacada aqui? IBR, ou investimentos biblicamente responsáveis, não é só sobre evitar a empresa que faz coisa errada. É muito mais que isso. É uma metodologia completa, uma ferramenta de mordomia para a gente garantir que o nosso capital, o dinheiro que Deus nos confiou, esteja ativamente construindo bem, de acordo com princípios que são eternos. E não pensa que isso é uma ideia pequena, um clubinho, não. Essa metodologia já foi usada para analisar mais de 25 mil empresas em 93 países. Isso mostra a seriedade e o tamanho desse movimento global para alinhar fé e finanças de um jeito prático. Tá, mas como é que isso funciona na prática? É aí que o negócio fica genial. A metodologia IBR usa um framework bem claro, o IBR Score, que se baseia em 3 lentes para avaliar qualquer investimento. É basicamente um guia prático para o investidor cristão. O processo é simples e muito poderoso. Pensa num filtro com 3 estágios. Primeiro, as lentes de responsabilidade, que filtram o que a gente deve evitar a todo custo. Depois, as lentes de excelência, para identificar e promover empresas que trabalham com princípios de prosperidade bíblica. E, por fim, as lentes de impacto eterno, que direcionam o nosso dinheiro para gerar frutos que vão durar para sempre. Esse primeiro passo é fundamental. As lentes de responsabilidade são a nossa barreira de proteção. Elas dizem não para indústrias que destroem vidas e valores. A gente está falando de pornografia, da indústria de apostas, empresas que exploram pessoas ou que financiam regimes que perseguem os nossos irmãos na fé. E é aqui que o contraste fica chocante. No domingo, a gente ora pelos cristãos perseguidos. Aí na segunda-feira, sem nem saber, a gente pode estar comprando ações de um fundo que financia exatamente quem persegue eles. A gente defende a família, mas o nosso portfólio está lucrando com a destruição dela. É essa esquizofrenia que o IBRE vem para resolver. Mas olha, o jogo não é só sobre defesa, sobre evitar o mal. É sobre ataque, sobre ser intencional e buscar um retorno sobre o investimento que não se mede em reais ou em dólares. É o que a gente chama de ROI eterno. O apóstolo Paulo já tinha sacado isso lá atrás. Ele não via a ajuda financeira dos filipenses como uma simples doação, mas como uma sociedade, uma koinonia. Era um investimento que gerava frutos espirituais creditados direto na conta celestial deles. O nosso dinheiro pode sim ser uma ferramenta de parceria na obra de Deus. Então, a escolha fica bem clara.
O mundo ensina a gente a buscar o retorno sobre investimento, que acumula tesouros aqui na terra, mas o reino nos chama para buscar o retorno sobre a obediência, que gera frutos eternos, aquele tesouro no céu que o ladrão não rouba e a traça não corrói. No final das contas, a pergunta que fica para cada um de nós é essa. Cada real investido é um voto, é uma declaração. A nossa carteira de investimentos pode ser uma extensão da nossa adoração, financiando o bem e a expansão do reino, ou pode ser uma sociedade silenciosa com um sistema que vai contra tudo que a gente diz acreditar. Olha, o que a gente conversou aqui é só a pontinha do iceberg. Para entender em detalhes como aplicar essas 3 lentes, como funciona o IBR Score na prática e ouvir mais da jornada incrível do Israel Goss, assista a conversa completa lá no canal Rede Tela Podcast. É a chance de descobrir como transformar seus investimentos em uma poderosa ferramenta para a glória de Deus.